Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre saúde bucal na terceira idade. Quem tira as nossas dúvidas é o meu convidado aqui hoje, é o Dr. José Sartoreto. Ele é cirurgião dentista, já está posicionado, portanto não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo, eu já conto com a sua participação, hoje falando sobre a saúde bucal na terceira idade. Mande a sua pergunta, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, participa também pela internet, você já sabe os caminhos, nós estamos em várias redes sociais, mas a nossa rede social favorita é o Facebook, já ultrapassamos aí as 6.500 curtidas, 6.500 perfis curtindo a nossa página do Facebook. É um prazer ter a sua companhia e o mais importante, a sua confiança aqui no programa. Todos os dias a gente escreve qual é o tema do programa. Comenta esse post já fazendo a sua pergunta, escreva na nossa linha do tempo ou mande a sua mensagem particular. Se você não quiser ser identificado, mas tem pergunta, você quer também saber, você tem dúvida, manda mensagem particular e me avise na mensagem que você não quer ser identificado. Aí sua vontade vai ser respeitada e sua dúvida vai ser respondida da melhor maneira, respeitando aí a sua decisão de não se identificar. Nosso site está no ar, hittv.com.br, e lá, através desse site, é possível assistir a programação ao vivo 24 horas por dia. Eu sei que muitas pessoas nos assistem pela internet, então sejam bem-vindos também, vocês aí que nos acompanham pelo hittv.com.br. Pode mandar mensagem através do e-mail consulta@hittv.com.br. Sugestões de temas são muito bem-vindos sempre. Eu abro todos os e-mails, todas as mensagens que chegam através do Facebook também. Leio, anoto as sugestões e a gente traz para o programa na medida em que é possível, tá bom? Hoje eu recebo o Dr. José Sartoreto, ele é cirurgião dentista. Falar sobre saúde bucal na terceira idade, doutor, é sempre bom, porque o nosso público tem muitas dúvidas, né? E a ideia é que a gente chegue à terceira idade ativo, né? Com os dentes na boca. Acredito que muita coisa já tenha mudado. Primeiro, obrigada por ter vindo. Obrigado, eu agradeço. E é um prazer estar com vocês e, se possível, tirando as dúvidas dos espectadores. Com certeza. O que mudou, eu tenho 29 anos de formado, então o que mudou na terceira idade, na época que comecei a atender, foi em 85, as pessoas que apareciam no consultório apareciam já procurando dentaduras, a partir dos 50 anos. Porque a parte, por exemplo, tratamento de canal, a endodontia, ela, de molares, por exemplo, não era feita há 40 anos atrás. Então, a pessoa tinha uma dor, ela tirava o dente, extraía o dente, né? Então, isso ia agravando até chegar ao ponto dos 50 anos, a pessoa está sem dente, né, totalmente desdentada. Aliás, mudou muito no perfil geral, né? A gente percebe assim, eu lembro das minhas tias, por exemplo, com 50 anos a gente já achava elas velhinhas, elas não tinham uma vida ativa como hoje tem o pessoal da terceira idade, né? Então isso mudou, é um dos principais fatores assim, do pessoal se cuidar para ter uma estética legal, chegar ao fim da vida com os dentes, né, sorrindo, vivendo, porque assim, você fica meio limitado no final, né? Se você não tem pelo menos o prazer de se alimentar bem, poder sorrir, eu acho que a coisa fica difícil. Com certeza. Olha, mudou o conceito, então, do idoso, né? Quem é o idoso hoje? A gente sabe que, claro, tem o estatuto do idoso, tem uma idade determinada, mas se você olha para uma pessoa de 60, 65 anos, 70, e a maioria das vezes, você não dá a idade que a pessoa tem. É verdade. 2, ela é tão ativa que a gente jamais poderia imaginar que isso aconteceria nessa idade, né? E as pessoas vivem mais. Claro que a gente acaba ficando de frente aí com várias outras patologias que antes a gente nem discutia, né? As pessoas não chegavam lá.
Agora sim, então a medicina trabalha para isso e a odontologia também, né? Isso que eu acho bacana. Muita coisa mudou, então, desde que você começou a trabalhar, por exemplo, que é o que você falou. Sim, é verdade. A ideia é que as pessoas consigam terminar a vida com os dentes na boca, eu pergunto, isso é possível? Hoje é perfeitamente possível, né? Hoje a gente faz assim, os tratamentos, primeiro que as pessoas mudaram o conceito. Antigamente se falava muito pouco em escovação, cremes dentais, enxaguatórios. Hoje a pessoa vê constantemente, tem na televisão, então está muito mais fácil cuidar dos dentes. E estão dando muito mais valor para isso. Então a gente via, quando eu comecei, por exemplo, a pessoa às vezes perdia um dente da frente, né, e vinha no consultório para fazer um tratamento que às vezes levava 2, 3 semanas, a pessoa ficava sem o dente. Hoje, em momento nenhum. A pessoa quebra um pedacinho do dente e ela já está no consultório para tratar. Então, está sendo muito mais cuidado, os dentes estão sendo bem mais cuidados, então a pessoa chega tranquilamente. Hoje morre com todos os dentes. Tá. Você falou, e eu recebo tantas mensagens aqui, e dá um sentimento ruim, porque a pessoa, você falou isso aqui no comecinho do programa, a pessoa antes tinha um problema que precisava hoje, era fazer um canal, né? Extraía o dente. Então, pessoas que hoje falam, olha, na minha época, o dentista falou que tinha que extrair todos. Era a conduta da época mesmo, né? Não é porque ele era um profissional ruim. Não, a conduta da época era essa, né? E também, assim, existiam muitos dentistas práticos, principalmente do interior, e que dificultava, é lógico, a pessoa não tinha acesso, assim, nas grandes capitais. Então, isso é um dos fatores. Hoje, como é muito mais divulgado, tem dentistas espalhados em todo o território nacional, a coisa ficou bem mais tranquila, né? Tá. Então, hoje não se extrai dente, a menos que seja estritamente necessário. A gente sabe que tem indicação para extrair dente, sim. Que às vezes ter um dente lá que não está mais saudável é contaminar os demais. É isso mesmo? Isso, Tem casos e casos, quer dizer, a gente tenta, é lógico, evita ao máximo uma extração, né? Faz todo o tratamento possível antes de extrair, mas tem casos que são determinantes que forçam a extração. Por exemplo, se você tiver um dente com um abscesso, que é uma infecção na raiz, você acaba optando em extrair porque aquele foco de infecção pode causar outros problemas sistêmicos, inclusive, né? Uma endocardite, por exemplo, pode ser causada, uma infecção de uma articulação. Então, hoje, como nós temos o implante, não há por que ficar lutando para tentar salvar um dente, né, tipo assim, a todo custo, né? Então, hoje o implante ajuda muito, mas o dente sempre é a melhor solução. Nunca se deve tirar um dente para pôr um implante. Tá, se ele está saudável, ele é mantido. Tem que manter. E todo o tratamento vai ser feito. Agora, o cuidado é diferente na terceira idade? A gengiva fica diferente? A gengiva fica mais sensível? Porque tem gente que tem a gengiva já mais sensível e com algum tipo de problema já na juventude, Sim. Né? Então, o que acontece? Normalmente tem mais retração de gengiva em função de uma coisa muito simples. O idoso, ele deixa de beber água. E a água é fundamental, porque assim, a hidratação da boca através da saliva diminui a halitose. Então, o hálito da pessoa muda se a boca está muito seca, né? Você tem mais infecções de gengiva e problemas de gengiva. Aumenta o número de cáries. Então, o que acontece, que a gente tem acompanhado através dos tempos, é assim, a pessoa normalmente tem bastante cárie até 20 anos, aí dá uma parada e depois dos 50 ela volta a aparecer. Em função, principalmente, da falta de água. Então, o idoso precisa, na verdade, beber mais água. Não o idoso, todas as pessoas, né? A gente acaba esquecendo que tem que beber água e é fundamental. Tá. Tem um outro problema que eu não sei se os remédios que os idosos precisam tomar por diversas outras patologias e outras doenças, mas alguns medicamentos, até os que os jovens mesmo tomam, alguns para emagrecer, por exemplo, deixam a boca seca. Diminui a salivação. Isso também é um problema, então, para a saúde bucal. Sim, porque ela afeta diretamente a gengiva e aumenta o número de cáries.
Então, além de ingerir menos água, ainda tem o medicamento que deixa a boca mais seca. Exatamente. Tá. E isso prejudica a boca do idoso, a saúde bucal do idoso. Ocasiona a retração de gengiva e aumento de cárie. É uma grande preocupação a retração gengival. E a gente está falando hoje da terceira idade, mas de pessoas que estão longe de chegar na terceira idade, que já têm a gengiva bastante retraída. É verdade. O quanto isso depende de nós? Por exemplo, da força que a gente coloca na escova para escovar o dente. Então, a gente até brinca porque assim, tem pessoas que você tá num sobrado, a pessoa está escovando o dente lá embaixo, você escuta em cima. Assim, então, a força é absurda. Ou então reclama que quebrou o cabo da escova. Meu Deus! Né? Porque a escova é ruim, quebrou o cabo. Quer dizer, a escova é feita justamente para ter flexibilidade, para você não forçar, não desgastar a gengiva, não forçar a gengiva. E também uma coisa que é indicada, que são as escovas macias ou extra macias. A escova média ou dura não deve ser usada em hipótese alguma. Então é uma outra coisa. Existem hoje escovas no mercado, as que a Anvisa libera, são de excelente qualidade, então tem que tomar cuidado com isso também. Porque tem havido assim, muitas escovas que entram no mercado com preço muito abaixo do normal, elas são fabricadas fora e não tem né? Então são cópias de escova. A gente vê muito assim, comprei na 25 de março uma caixa de... Está totalmente contraindicado, quer dizer, você pode ter pago barato ali, mas você vai gastar depois no dentista e vai reclamar do prejuízo. Eu tenho a minha escova preferida, que é claro que eu não vou falar a marca, mas ela não custa barato. Ela não custa barato não, mas eu acho que ela atende bem assim a necessidade, é maciazinha e das cerdas. Tem todas o mesmo tamanho. Isso, é outra coisa fundamental. O que eu tenho, até eu coloquei numa revista que eu escrevo, falando sobre escovas, a escova, ela tem hoje em dia, o pessoal no mercado brasileiro está tentando vender a escova pela beleza. Então a escova, o correto dela seria ser o cabo liso, as cerdas todas na mesma altura, extra macias. O que eles fazem hoje? Eles fazem a escova toda colorida, emborrachada, para vender. Então ela vende porque é bonita. Encarece demais? Encarece a escova. E, na verdade, o que a gente quer? Uma escova de cabo liso para não parar a bactéria. Entendeu? A escova que tem as cerdas todas na mesma altura, porque esse negócio de a cerda na ponta é mais alta porque atinge o dente do fundo, mas, na verdade, quando você vem para frente, ele atinge o dente do meio e causa retração de gengiva. Então, a escova correta é ser todas na mesma altura. Perfeito. Né? Então, a escova que eu recomendo... que eu não posso falar a marca, mas ela, se você bater o olho na farmácia para comprar, você vai falar, eu não vou comprar essa escova porque é uma escova comum, não chama atenção. Tá. Mas ela é a boa. E não é muito cara? Ou até... Será que a gente está falando da mesma? A escova que eu recomendo, ela, na verdade, ela não é nacional, então mas ela é o mesmo preço das nacionais. Tá bom. Doutor, a gente sabe que precisa escovar o dente a cada refeição. A gente sabe que o consumo excessivo de doces também vai fazer mal para a nossa boca. Isso tudo vai acumulando, né? Então, um descuido aqui, dormir sem escovar o dente um dia, aqui os cirurgiões dentistas super condenam, né? Não pode, a hora que a gente vai ficar mais tempo... ainda com menos saliva, né? É verdade. Eu sei que a gente não pode, mas vai convencer uma criança que não vai dormir uma noite, isso tudo vai acumulando, né? Então, durante a vida toda, você passou, assim, algumas noites negligenciando essa última escovação, nem que deixar totalmente de escovar, mas aquele dia que você está com sono, está com preguiça... Isso tudo vai acumulando e quando chega na terceira idade, isso tem um reflexo? Tem um reflexo, como todo organismo, né? Tudo que você negligencia durante a vida toda, uma hora vai estourar. A escovação, na verdade, é assim, eu brinco até com meus clientes e falo assim, se você escovar o dente corretamente, após as refeições, à noite principalmente, escovar bem os dentes, passar o fio dental, que é essencial, eu morreria de fome, porque assim, diminuiria muito os problemas. Né? Se a pessoa cuidar, realmente escovar, à noite tem que perder pelo menos 5, 10 minutos escovando o dente, passar fio dental. É fundamental.
Durante o dia, nem tanto, porque você está sempre se alimentando, então o alimento não chega a fermentar, ele acaba sendo... Ele entra entre os dentes, mas sai novamente, né? E uma outra coisa que eu acho importante comentar, salientar, é com relação aos enxaguatórios bucais. Ah, pode falar. Eles não fazem milagre, né? Então, as propagandas que você vê, assim, a pessoa, enxagou a boca, tal, saiu com um hálito maravilhoso, só que ele não limpou. O enxaguatório bucal, ele age sobre as bactérias que estão soltas na boca. A placa bacteriana, quem consegue dissolver, desfazer, é a escova e o fio dental. Então, isso eles quando são recente, fundamentais. Né? Quando está recente, que depois a escova não porque, adianta assim, mais. Se o enxaguatório resolvesse, seria uma coisa maravilhosa, né? Você faz um bochechinho e pronto. Mas não é bem assim, não. Ele serve para as bactérias que estão soltas na língua, na bochecha. Mas a placa bacteriana mesmo, só escova e fio dental. Tá. E a língua? A nossa língua merece atenção especial? Sim. Porque, olha, tem gente que escova super bem o dente, mas você pergunta se a pessoa capricha ali na língua, né? Se ela escova a língua, ela diz, imagina, precisa? Não, a língua tem que ser escovada todos os dias para você tirar as células mortas que estão sobre as papilas. É fundamental, tem que ser escovado todo dia, pode ser feito com a própria escova. Tá, isso que eu ia perguntar, qual a própria escova? Porque assim, existem instrumentos, limpadores específicos para isso. Mas com a escova você consegue fazer, quer dizer, então não vai ser uma desculpa, né? Não tem, então... não tem ou não dá para comprar, não. Então escova com a escova mesmo. E outra coisa que eu esqueci de falar com relação à escova. A escova é para ser trocada, substituída, pelo menos uma vez por mês. No máximo 2 meses. Ela começou a entortar as pontas, as cerdas, tem que ser trocada. Senão você vai causar uma retração de gengiva e não vai limpar adequadamente os sulcos dos dentes, né? Não adianta se apegar à escova, então. Porque tem gente assim, tem escova há 1 ano, sabe? Já faz parte da vida. Não. E não é, a escova tem que ser substituída. Tá. E tem gente que fica com a escova judiada tanto tempo. Fica mesmo. Não tá adiantando mais nada. Nada, pelo contrário, tá atrapalhando. Tá. Você falou de enxaguante bucal. Bom, tem propaganda de tudo que você pode imaginar, né? Você sabe mais do que eu. Que branqueia os dentes, pré-limpeza. Agora, tem o melhor enxaguante bucal, que é o pra mim. Então, o melhor que é pra você, o melhor pra mim, o melhor pro meu irmão. O dentista, ele pode me indicar esse enxaguante bucal, assim, se eu preciso de mais uma coisa do que outra? Porque cada um tem um componente diferente, né? Tem enxaguatórios que são usados especificamente, assim, para tratamento, né? Mas os que você vê na propaganda, que é pro dia a dia, na verdade, ele vai dar um hálito melhor, matar as bactérias que estão soltas na língua e na bochecha, como eu falei, mas ele não faz milagre, é só para dar um gostinho. E até não é bom que se use... Isso que eu ia perguntar. E ainda tem enxaguante bucal com álcool no mercado. Esses são totalmente contraindicados. Porque a pele, sai até a pele da bochecha. Tem um enxaguatório, até eu briguei com eles, porque eu faço parte de uns dentistas que dão opinião sobre produtos. Legal. E eu fui consultado sobre esse enxaguatório, acabei brigando com a empresa, porque eles falavam, não, mas o meu enxaguatório tem 100 anos no mercado. Mas isso é uma porcaria, há 100 anos. Então tem que falar. Então, o que acontece? Ele tem álcool, é a mesma coisa que você fazer bochecha com vodka, né? Então não deve. Você está maltratando o tecido e você pode causar um câncer de boca. Ficou sério agora. Então, porque um dos fatores do câncer de boca é o álcool. E você está fazendo bochecho com álcool. Se ele tem álcool. Aí eles falam, não, você tem que ficar com o líquido na boca fazendo bochecho durante 30 segundos. A pessoa sai lágrima do olho, chora e não consegue mais e tem que ficar... Queima. Na verdade, o álcool é usado porque ele é mais barato que a água tratada para esse produto. Então, eles usam o álcool para baratear o custo deles. Mas hoje está proibido. Eu já experimentei alguns que, bom, não tem álcool e que são bem gostosinhos, assim, de utilizar. Não com saborzinho, né? Mas que são bem neutros para isso. Inclusive a cor. Se você coloca... Eu já fiz bochecho aí com alguns produtos que meu dente ficou verde, vermelho. Tem algumas coisas, por exemplo, o enxaguatório... Ele, como eu falei, não deve ser usado constantemente. Nenhum? Nenhum. Tá. Nenhum.
E uma coisa que o brasileiro, infelizmente, tem, uma cultura, não sei por que isso, o que não arde não limpa. Entendeu? Então, quando começaram a mudar os enxaguatórios sem álcool, cara, mas esse aqui eu ponho não arde, então não está limpando. Está limpando. Né? O que limpa não é o álcool, como eu falei, o álcool ele só está ali fazendo o papel da água, né? Para diluir os outros componentes que estão no produto. Tá, perfeito. Tem muitas as pessoas vão mandar perguntas aqui, algumas perguntas já vão chegando através da nossa página do Facebook, facebook.com/consultaodoutor, mas eu já sei, vou te antecipar aqui algumas das perguntas. Muita gente fala assim, olha, às vezes é o próprio idoso que pergunta, às vezes é o familiar. Meu parente, ele tem diabetes, ou ele é obeso, tem problema no coração, algumas doenças reumáticas. Pode fazer tratamento no dentista? Tem alguma contraindicação? Tem que pedir liberação para médico? Não, pelo contrário, ele deve fazer o tratamento odontológico. O que tem diabetes, por exemplo, se você não cuidar dos dentes, uma infecção de boca, ela vai aumentar a taxa de glicose, consequentemente vai aumentar a taxa de diabetes. O problema reumático pode ser causado, como eu falei, um problema no coração, uma endocardite é causada por infecção bacteriana de boca. Então, tem que cuidar. É fundamental que cuide dos dentes, né? E mesmo assim, quem já teve um problema cardíaco, teve um infarto, qualquer coisa assim, ele deve tratar. E os cuidados que a gente tem é fazer mesmo para fazer uma profilaxia, uma limpeza, né? A gente receita antibiótico antes para cobrir, para não ter problema. Existem muitas coisas, assim, a população fala, por exemplo, antibiótico estraga o dente, a gestante não pode tratar. Não, isso aí são mitos. Não existe, são mitos, não existem. Né? Ela deve tratar, assim como o idoso deve cuidar dos dentes. Tá. Doutor, eu sempre falo, eu sempre peço para quem tá aqui comigo, especialmente quando são cirurgiões dentistas, para dizerem de quanto em quanto tempo a pessoa tem que visitá-lo, tá? De praxe, sempre falam de 6 em 6 meses. Mas aí, se a pessoa está fazendo algum tratamento, às vezes tem que ir muito antes, tem que ir uma vez por mês. Com o idoso, esse cuidado devia ser um pouquinho mais de perto ou não? Sim, porque assim, aquilo que eu te falei, como diminui salivação, os problemas aparecem muito mais do que numa pessoa mais jovem. Então, é lógico, depende também de cada idoso. Tem alguns que são bem cuidadosos, né? Então, pode ser espaçado, mas isso o profissional vai determinar. Você mesmo vai falar, né? Te vejo daqui 6 meses. Se precisar antes, você me chama antes. Porque, assim, quando chega numa idade já bem avançada, dificulta para a própria escovação, limpeza. Então, se não tem alguém que faça, um cuidador, ele tem que vir mais vezes ao consultório. Tá. Às vezes, doutora, a pessoa tem um implante, uma prótese móvel e chega até você, ou mesmo uma prótese total, né? Então não tem nenhum dente, chega até você. Porque quem não tem nenhum dente, usa dentadura, por exemplo, também não pode deixar de ir ao dentista, né? Não, eu tenho que ir porque, assim, uma outra coisa que é muito comum, a pessoa aparece às vezes no consultório e fala, não, essa dentadura eu fiz há 30 anos, é uma maravilha. A dentadura tem que ser trocada a cada 5 anos no máximo, porque você perde a altura dos dentes, acaba dando problema na articulação, então acaba tendo zumbido no ouvido, dor de cabeça. Então, tem que, da mesma forma, ir ao dentista fazer a consulta periódica. E também para ver mucosa bucal, como é que está, se não tem um problema, às vezes está com uma ferida, alguma coisa, precisa cuidar. Você vê no seu consultório cada vez mais idosos ou pessoas que perderam todos os dentes fugindo das dentaduras e tentando fazer procedimentos que vão dar mais conforto, acredito eu, né? Com implantes, próteses fixas. Sim, hoje o implante ele pode ser usado em qualquer idade. Ele, na verdade, foi criado para substituir a dentadura inferior, que é a pior. A dentadura inferior normalmente não para na boca. Quem tem sabe como é que é. Então, normalmente, a gente coloca os implantes para fixar esses dentes. Né? Então, hoje é muito comum o idoso procurar para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, é lógico, ele tendo os implantes, uma peça parafusada, ele consegue pegar um sanduíche, morder. É diferente. Então, ele volta a ter uma vida normal.
né? E social, né? E social, porque, que é fundamental, né? Você conversa com pessoas que falam, eu já não posso porque tive um probleminha no dente, ou hoje a dentadura não tá legal. E isso não é bacana, né? Afastar essa pessoa do convívio, isso não é bacana. Agora, muitas pessoas acham, você falou então, tem gente que chega no seu consultório que fez a dentadura há 30 anos. Tem gente que acha que se colocar o implante, a gente sabe que é um investimento que se faz, a gente sabe que tem um preço, que às vezes é preciso fazer um planejamento financeiro para isso, mas como tudo na vida, a gente tem que se planejar, né? Tem gente que acha assim, não vou colocar implante não, porque depois tem que ficar indo ao dentista, dá muito problema, fazer essa limpeza. Bom, tem que ir ao dentista de qualquer maneira. Com o implante você vai ter mais segurança e mais qualidade de vida. Com certeza. Eu tive um caso agora, recentemente, há uns 5 anos, me chamaram para atender uma idosa em casa. Ela estava com quase 90 anos. E eu cheguei na casa dela, eu gosto até de contar porque foi uma coisa interessante. Tá. Eu cheguei, ela estava sentada numa cadeira, eu tive a impressão que era uma senhora pequenininha, né, baixinha e tal. Ela estava sem os dentes e aí eu moldei, coloquei a prótese, fiz o tratamento. Quando eu cheguei na terceira sessão que eu estava atendendo, ela veio me receber, ela já tinha voltado a andar, era uma senhora alta, bonita, estava super animada, na verdade ela não andava mais, ela voltou a andar, começou a ir ao meu consultório para tratar, né? E aí no fim acabou falecendo uns 4, 5 anos depois, mas aproveitou esses 5 anos da vida dela, assim, intensamente, voltou para festas, então mudou completamente o astral. Então você vê assim, o que muda os dentes é uma coisa absurda, né? A pessoa se sente muito melhor, mais segura. Então muda com tudo, com relação a trabalho, com relação a namoro. Né? Você imagina você usar dentadura, é uma coisa meio chata, né? Até para você se relacionar com alguém. Então é bacana você ter um implante, um sorriso legal. E dá para todo mundo, hoje todo mundo tem acesso a essa tecnologia, né? Não é algo, eu falei que precisa é um investimento, a gente sabe que tudo é dinheiro. Custa, tem um preço, sim. Mas hoje é acessível para todo mundo, né? Porque assim, antigamente os tratamentos, você ia ao dentista, você tinha que pagar à vista, pagar em 2, 3 vezes no máximo. Hoje, a maioria das clínicas está facilitando o tratamento, divide, então tem como fazer, é uma questão da pessoa procurar. É lógico, sempre uma coisa consciente, procurar, ver se a clínica que ela está procurando é uma clínica conhecida, se realmente o dentista que está lá é dentista. Então são alguns cuidados que tem que ter, né? Como tudo, uma cirurgia plástica que você vai fazer, você tem que saber quem é o profissional, como é que está. Então você tem que ter confiança nisso. Mas hoje em dia qualquer pessoa tem condições de tratar, essa não é mais uma desculpa. Tem como tratar, barateou demais o implante. O implante, quando eu comecei a fazer, há 23 anos atrás, era muito caro. Hoje, qualquer pessoa tem condições de fazer. Tá. Doutor, continuar o nosso bate-papo aqui. Você falou que hoje está mais acessível, eu entendo. E também tem muitos materiais, né? Então, uma prótese, ela pode ser feita de diversos materiais. Tem o mais caro, acredito eu, mas tem aquele que vai suprir aquela necessidade, né? Hoje tem muito similar nacional. É lógico que a qualidade não é a mesma dos importados, mas dá sim, né? A pessoa pelo menos tem uma condição de fazer e de ter uma vida social normal, de se alimentar e tal. Então procure sempre uma clínica, como eu falei, idônea, né? Sim. Tem que saber e chegar lá e conversar, né? Hoje em dia é muito fácil fazer essa pesquisa. Eu sempre falo aqui, para qualquer especialista, você tem que fazer a pesquisa. Faça isso na internet, todos eles têm um registro, né? No CRO, por exemplo, do dentista. Então, precisa fazer essa busca. E precisa confiar nesse profissional, né? Porque claro que eu sou super a favor de ter uma segunda opinião quando é algo muito delicado. Mas quem tem muita opinião acaba não fazendo tratamento nenhum. né? Verdade, porque às vezes a pessoa vai num profissional, vai no outro, ouve a opinião de um, de outro, e no fim acaba não chegando a conclusão alguma. Né? E não faz nenhum dos tratamentos propostos. Não fazendo, né? Então, eu acho assim, é super importante que haja uma empatia com o profissional. Então,
Você vai chegar, você vai se sentir à vontade e ali mesmo você tem que tratar, tenta chegar num acordo e tudo bem. Sim, com certeza. Tem pergunta aqui da Solange Maria. A pergunta dela é bacana, olha. Ela diz aqui, diz boa tarde para o doutor, para mim também. Ela quer saber por quanto tempo podemos ficar com um curativo no dente. Esse curativo no dente, acredito eu, seja um cimento cirúrgico, algo assim, quando precisa fazer alguma cirurgiazinha, né? Provavelmente é um cimento que para tirar a sensibilidade. A gente coloca aquilo temporariamente. Ele tem um tempo assim que o profissional vai determinar, o profissional deve ter te falado, tipo, daqui 10 dias tem que retirar, daqui 15 dias. Ele tem uma função médica, na verdade, né? Mas normalmente as pessoas colocam, para de doer e a pessoa desaparece do consultório. Isso é perigoso porque aquele curativo pode haver uma infiltração e você ter que acabar fazendo tratamento de canal e até perdendo o dente. Então não é bom deixar. Tá. Esse cimento, ele sai sozinho ou tem que voltar no profissional para ele tirar? Normalmente você volta no profissional para ser retirado, só que se a pessoa ficar por muito tempo com ele, ela pode ter uma fratura no dente, ela pode quebrar o cimento e começar a infiltrar. Então não é legal ficar, volta logo para o profissional que te fez o curativo para resolver o teu problema. Tá. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas já deixo a pergunta da Juliana Benedetti. Ela diz que fez um clareamento, o dentista não tirou nenhum raio-x, agora tem um dente dela que está mole e com pus. Tem pus circulando pela boca dela, ela consegue enxergar que é de um dente específico que está mole. Ela não perguntou, mas eu faço uma pergunta. Tem a ver com clareamento? Clareamento também tem hora certa para fazer, a boca tem que estar saudável. Daqui a pouquinho você responde pra gente, tá? Dr. José Sartoreto, que é cirurgião dentista, é o meu convidado aqui. Mandem perguntas. Em 3 minutinhos nós estamos de volta. Até já.